Fala, meu caro aluno, professor Sérgio Araújo, com vocês aqui mais uma vez. E hoje nós vamos encerrar a série Aliviando a Insônia. Será o nosso último episódio e hoje nós falaremos sobre o tratamento da insônia secundária. Olha o que nós veremos hoje no nosso terceiro e último episódio, que, como eu já havia falado, tratamento da insônia secundária. Teremos alguns assuntos importantes. Teremos o conteúdo extremamente relevantes. Primeiro, nós precisamos entender por que se chama insônia secundária. Secundária a quê? Quem assistiu o episódio número 2, eu falei sobre o tratamento da insônia primária. Ou seja, naquele momento, a insônia, ela era a doença de base, era o distúrbio a ser tratado. Por isso, nós precisávamos trazer para vocês como usar os hipnóticos, como usar o zolpidem, os fármacos Z, de uma forma geral, como usar os benzodiazepínicos de curta ação, como utilizar os agonistas melatoninérgicos, porque a doença de base era a insônia. Aqui, a doença de base não vai ser insônia. A doença de base vai ser, por exemplo, a depressão. Então, a insônia vai ser um sintoma da depressão. E isso muda completamente o contexto. Porque se a insônia é um sintoma da depressão, não adianta tratarmos a insônia se a depressão permanecer. Não adianta tratarmos a ansiedade, que também produz insônia como sintoma, se não tratarmos a ansiedade. Então, o perfil vai ser completamente diferente daquele na qual nós abordamos a insônia primária. Claro, não é apenas doença que produz insônia. O uso do álcool, por exemplo, pode trazer algum grau de insônia. E a gente vai ver o que é que o álcool é capaz de produzir, de modificações que pode produzir no sono. Também iremos falar nessa aula sobre o algoritmo para tratamento da insônia, ou seja, a árvore de decisão, a partir de que condições, a partir de que circunstâncias a gente vai utilizar um hipnótico. Se o paciente tiver uma insônia secundária, alguma dessas doenças ou alguma dessas condições, o que é que a gente vai fazer? Iremos também avaliar o que é que os hipnóticos fazem com a arquitetura do sono. A gente já viu na aula passada, no episódio de número 2, que alguns hipnóticos produzem modificações na arquitetura do sono. A gente viu no episódio 1 o que é que significa essa arquitetura do sono. Então aproveita agora que você chegou no episódio número 3, já tem 2 novos episódios, você pode voltar lá e assistir o episódio número 1, onde eu falei principalmente sobre a fisiologia do sono e da vigília, o que é que essa tal dessa arquitetura do sono, porque aqui nessa aula nós vamos falar sobre quais as modificações que os fármacos fazem na arquitetura do sono. E eu já posso lhe dar um spoiler. Os melhores fármacos são aqueles que modificam minimamente a arquitetura do sono. Eles precisam induzir mais rapidamente em alguns casos, eles precisam aumentar o tempo de sono, mas minimamente eles precisam mexer na arquitetura do sono. Bom? Então, antes de começar o conteúdo propriamente dito, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou fundador aqui do canal Posologia. Aqui na tela vocês podem ver alguns dos meus contatos, Às vezes vocês podem assistir uma aula, principalmente aqueles que não conhecem a dinâmica do canal, não conhecem a dinâmica das aulas e dos vídeos do canal. Pode chegar no canal e achar que tem muito conteúdo ou que o conteúdo é muito complexo e precisa tirar alguma dúvida. Essas dúvidas elas podem ser tiradas diretamente por mim, através das redes sociais, vocês podem me mandar um direct, e também através do e-mail. E outra forma também de você se aproximar para tirar dúvidas
ou para ter um conteúdo mais exclusivo, também sendo membro do canal. Aqui nós temos um QR Code que vai direcionar vocês para a área de membresia, onde lá você pode escolher algum dos planos e se aproximar ou entrar no grupo do WhatsApp ou ter acesso a vídeos que são exclusivos para os membros do canal. O que é que nós veremos de uma forma mais aprofundada antes de entrar no conteúdo propriamente dito? É importante que nós tenhamos noção de alguns pontos que vão ser abordados nessa aula. Deixa eu mudar um pouco a cor do meu pointer, para que a gente possa entender um pouquinho do que é que vai vir pela frente. Então, na aula de hoje, nós falaremos sobre a insônia secundária. E você já viu que a insônia secundária é aquela insônia relacionada a alguma doença, alguma condição de base que vai produzir a insônia propriamente dita. Ou seja, a insônia vai ser o sintoma desse problema de base. Então, vamos dividir esse conteúdo em 4 grandes partes, apenas para a gente introduzir o assunto. Primeira parte é: quais fatores que induzem a insônia? Será que os fatores que induzem a insônia são apenas as doenças? A gente falou sobre depressão, falamos sobre ansiedade, a gente já viu que isso tem relação, mas claramente não é apenas isso. A gente vai ver que alguns medicamentos, eles também são capazes de produzir insônia. E aí, nesses casos, para se resolver a insônia, apenas a retirada dos medicamentos ou até, às vezes, a diminuição da dose do medicamento é suficiente. Mas a insônia pode ser causada também por mudança de lugar. O lugar, por si só, ele já é um lugar onde ele produz condições difíceis do paciente ter um sono tranquilo. A gente vai abordar isso também. Mas claro que o tratamento da insônia, a gente já viu no episódio passado, no episódio número 2, tratamento da insônia primária, a gente viu que a insônia pode ser tratada com benzodiazepínicos. Mas a gente viu também na série Aliviando a Ansiedade que os benzodiazepínicos, eles também vão ser utilizados para tratamento da ansiedade. Só que quais são as características? Será que são os mesmos benzodiazepínicos? Quais são as características do benzodiazepínico utilizado para tratar a insônia primária e quais são as características para tratar a insônia secundária a um transtorno de ansiedade? A gente vai ver que são características bem distintas. Vamos aprender a escolher nessa aula também. O ponto 3 é que mudanças na arquitetura do sono não são produzidas apenas por medicamentos, apenas pelos hipnóticos, como nós veremos à frente, mas também são causadas por doenças como, por exemplo, a depressão. Então, a escolha do antidepressivo, que tem que ser sedativo, já que o paciente com depressão, que tem ansiedade, vai precisar tratar a depressão também resolvendo o sintoma da ansiedade, esses antidepressivos, eles também precisam resolver os problemas da mudança de arquitetura do sono causada pela própria doença. Vamos aprender nessa aula também. E o ponto 4 é que mudanças no sono REM e também mudanças na latência do sono são 2 características produzidas pelo consumo de álcool. Então, a insônia gerada pelo consumo de álcool, muitas vezes a gente tem a falsa impressão de que quando nós ingerimos álcool, a gente vai ter uma certa sonolência. A gente vai ter uma sedação, a gente vai dormir melhor, a gente vai dormir mais, porque o sono causa essa depressão do sistema nervoso central. De fato, isso acontece, mas às custas de modificação da arquitetura do sono, às custas de mudar o sono REM e às custas de mudar também a latência do sono. E eu já pergunto a você,
Você imagina, você acha que esse conteúdo por si só por esse início dessa aula, você já imagina que você veio no lugar certo para aprender como tratar a insônia secundária? Então, se você gostou desse início da aula, já aproveita, já dá o like, já compartilha esse vídeo com outras pessoas, outros profissionais, outros colegas, outros pacientes, outras pessoas que precisam entender sobre esse assunto para se apropriar e para utilizar na sua rotina clínica. E se você gostou desse episódio, topou assistir os episódios 1 e 2 para completar a série Aliviando a Insônia, vem muito mais pela frente. Então já aproveita e também se inscreve no canal, porque ao ser inscrito no canal e ao marcar as notificações, toda semana tem vídeo novo, toda semana você vai se atualizar com relação à farmacologia, toda semana você certamente será um profissional melhor por aprender aqui no canal Posologia e também por discutir, por abrir mais a mente ao discutir com outras pessoas que também assistem o canal. Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint, para a nossa aula, e a gente vai começar com um caso clínico. Caso clínico de número 2 diz o seguinte: é uma mulher de 42 anos, ela tem um histórico de 5 anos de hipotireoidismo e também de hipertensão. Hipotireoidismo há 5 anos, hipotireoidismo há 5 anos e hipertensão há 2 anos. Além de dor lombar crônica, que não especifica o tempo. Mas se a gente analisar esse início do caso clínico, a gente já pode ver algumas condições de saúde que podem estar impactando na insônia dessa paciente. O hipotireoidismo pode ser uma condição importante, a gente vai analisar mais para frente. A hipertensão também, claro, a dor lombar também pode estar impactando no sono dessa paciente. Bem, ela acabou de ser transferida da UTI. Ela estava na UTI, então vamos marcar aqui como uma quarta condição que pode ter impactado. Ela estava no local que eu imagino que seja bem difícil para dormir. Então ela estava na UTI, foi transferida para a enfermaria. Ela foi internada há 2 dias por ter sofrido um infarto do miocárdio. Vou colocar aqui como quinta condição que pode estar gerando algum grau ou está contribuindo com a insônia do paciente. Ela está recebendo aspirina com revestimento entérico para prevenir novos infartos. Ela está fazendo uso também de levotiroxina para tratar o hipotireoidismo dela. Ela está fazendo uso de felodipino para tratar a hipertensão da paciente. Sua queixa principal é insônia com as seguintes características: dificuldade para adormecer. Quem viu o episódio de número 2 sabe que essa insônia é chamada de insônia inicial. Também despertares noturnos, ou seja, insônia de manutenção, e também está acordando cedo demais. Insônia final. Diz mais o seguinte: ela relata insônia há 6 semanas antes da internação. Para quem imaginar, foi por causa da internação que ela começou a ter insônia. Não, ela teve insônia 1 mês e meio antes. Mas é claro que a internação piorou essa insônia. Também pode ser, vou colocar aqui como um sexto fator que pode estar contribuindo para a insônia. Vejam como tem vários pontos em que a gente precisa analisar para saber quais deles estão contribuindo. Potencialmente todos eles podem contribuir, mas quais deles de fato está contribuindo para a insônia, para que todos esses fatores, todas essas causas possam ser manejadas.
pergunta é, que tipo de insônia a paciente AT tem e como pode ter afetado a sua saúde? Quando a gente fala da sua saúde, a gente está falando do problema que levou ela a ser internada, que foi o infarto do miocárdio. Então vamos analisar as situações. Primeiro, sobre o tipo de insônia. Ela tem uma insônia considerada insônia crônica, insônia de 6 semanas antes da admissão, então não foi exatamente a internação que causou insônia, ela tem insônia já anterior. A gente precisa analisar quais são as causas. E a insônia dela é grave, porque envolve o iniciar o sono, envolve a manutenção do sono, envolve o despertar precoce. É uma insônia grave. A gente precisa tratar ela o mais rapidamente possível. O segundo ponto é que interromper o sono, como está acontecendo com a paciente, interromper o sono em vários momentos, pode aumentar o risco de outro evento cardíaco. Nós vimos no primeiro episódio, onde eu falei do ciclo sono-vigília, que o sono tem várias fases e cada uma das fases tem sua importância. E a gente viu também que uma das fases, principalmente relacionada à transição da fase 2 para a fase 3 do sono, ou seja, um sono leve para o sono profundo, a gente tem uma diminuição do sistema nervoso autônomo. Então, paciente que tem insônia, que tem alteração da arquitetura do sono, que tem alteração de todas as fases do sono, certamente ele vai ter uma instabilidade autonômica, certamente ele vai ter uma má perfusão sanguínea para o miocárdio e certamente essa insônia teve uma contribuição muito grande para o infarto do paciente. Então vejam como resolver insônia não vai ser só resolver insônia. Resolver insônia pode também estar contribuindo com a resolução dos problemas cardíacos da paciente. Terceiro ponto é que, como essa paciente ela tem muitas alterações em vários estágios do sono, se o estágio 2, e eu estou colocando se, porque eu não tenho a polissonografia, que é o exame que vai determinar qual o estágio que está alterado. Mas se ela tiver diminuição do estágio 2, que é sono leve, mas que está transitando do leve para o profundo, a gente vai ter que os músculos não têm tempo para descansar e restaurar as suas funções. Que músculos? Os músculos esqueléticos, o músculo cardíaco, o diafragma. Todo o sistema nervoso simpático que não vai estar diminuído, vai estar muito ativo, vai produzir uma atividade muscular, esse músculo não vai ter diminuição da sua atividade. Imagine o coração que precisa ter batimentos cardíacos no sono menor, reduzido, essa redução não acontece. Isso também pode estar contribuindo com o problema cardíaco que a paciente teve. Um quarto ponto é que, se também ela tiver diminuição dos estágios 3 e 4, que é sono profundo, a função imunológica e também o processo de cicatrização podem ser interrompidos, porque é exatamente no sono profundo onde isso acontece. O paciente acabou de passar por um infarto, uma lesão na fibra cardíaca. Como é que o sistema imunológico, o sistema de cicatrização vai funcionar bem para a recuperação das funções cardíacas da paciente, se simplesmente a paciente não consegue chegar nas fases 3 e 4? Vejam, pessoal, como é importante o sono. A gente está fazendo uma associação, uma integração do sono com outras funções que nós já vimos em aulas passadas nessa série, mas que para essa situação cardíaca da paciente é extremamente importante entendermos. O próximo ponto é que imaginemos que a paciente também teve uma diminuição do sono REM. Eu estou dizendo sempre sim, gente, porque não temos essa confirmação. Mas se a paciente tiver
diminuição do sono REM, ela vai ter funções dos neurotransmissores alteradas, processos fisiológicos interrompidos, inclusive agravamento de doenças psiquiátricas que também tem como sintoma a insônia. A paciente, por não ter chegado ao sono REM ou por ter diminuição do sono REM, ela simplesmente pode ter desenvolvido uma ansiedade, ela simplesmente pode ter desenvolvido uma depressão. E tudo isso cursa também com insônia, ou seja, a insônia dela está sendo retroalimentada por problemas psiquiátricos. Ela teve uma insônia, a insônia diminuiu a atividade de fases importantes do sono, e por essas fases terem diminuídas, isso gerou doenças psiquiátricas que alimentam essa insônia. Então vira aquele ciclo retroalimentado. E o último ponto é que, quais são os riscos de tudo isso que a gente viu para a paciente AT? Por todas essas fases do sono estarem alteradas, pode haver um maior risco de desenvolver um outro episódio de infarto. O paciente teve um infarto, está internada, está se tratando, vai receber alta, mas depois que ela receber alta, ela precisa sair desse hospital com uma conduta para o tratamento do sono, porque o risco dela ter um infarto novamente e voltar para o hospital é grande. Então a gente precisa entender esses pontos. Pergunta é: que fatores precisam ser avaliados antes de iniciar o plano terapêutico? A gente já detectou que o paciente tem um problema de sono. Só que para esse paciente não é simplesmente vou tratar com hipnótico, vou tratar com benzodiazepínico, vou tratar com fármaco Z e pronto, o sono está resolvido. Não. A gente precisa identificar quais são as causas dessa insônia e tratar as causas. Se a gente não trata as causas, a gente está tratando apenas o sintoma, o paciente certamente vai manter o problema da insônia depois que o tratamento acabar. Então, o que é que a gente precisa analisar? Então, vamos analisar ponto a ponto. São 6 pontos apenas que a gente vai analisar. Primeiro ponto. Será que o paciente tem apneia do sono? Por que a gente precisa analisar se o paciente tem apneia do sono? Porque a apneia do sono, ela pode ser perigosa se o paciente usar um hipnótico. Se o paciente precisar usar um hipnótico, ele tiver uma apneia do sono, essa apneia do sono ela pode ser prolongada e o paciente pode correr um risco de vida iminente. Então a gente precisa primeiro avaliar, será que o paciente tem apneia do sono? Será que se ele tiver apneia do sono, a gente precisa pensar numa alternativa ao hipnótico? Porque o risco é aumentado. Além disso, por que a gente precisa avaliar a apneia do sono? Porque a apneia do sono é um fator de risco para infarto do miocárdio. Vejam quantas complicações. O paciente tem uma apneia do sono, vamos imaginar. O paciente tem uma apneia do sono, utilizou um hipnótico, aumentou as chances dele ter uma morte súbita por causa do infarto do miocárdio. Então, a gente primeiro tem que avaliar isso. Segundo, a gente viu que o paciente tem uma dor lombar. Quem tem dor tem muita dificuldade para dormir. Quem tem dor, a insônia é algo quase obrigatório. Se a insônia é um sintoma da dor, na verdade a dor é quem está causando essa insônia, eu não posso tratar só a insônia. Eu tenho que tratar também a dor. Porque a insônia crônica, ela é o resultado, é a consequência dessa dor. Então não posso simplesmente, o paciente não pode simplesmente sair desse hospital com um tratamento para insônia sem tratar a dor. O terceiro ponto é que a paciente estava num lugar onde dormir era muito complicado, era UTI. Então ela acabou de ser transferida para a UTI, onde a privação do sono é algo quase obrigatório. Por quê? A iluminação na UTI ela é contínua, e a gente já viu no episódio de número 1, falando do ciclo sono-vigília, que a luz é algo que atrapalha o relógio biológico, os ruídos são constantes, barulho é constante,
intervenções medicamentosas ou procedimentos são comuns também, simplesmente, gente, não tem como dormir. Ou seja, o paciente que está na UTI, ele pode ter a insônia agravada simplesmente pelo fato de estar na UTI. Como ela acabou de ser transferida da UTI, pode haver uma melhora do quadro de insônia por esse fator. Então é importante eu esperar um pouco para saber se há melhora da insônia. O quarto ponto é: paciente tem hipotireoidismo, está usando levotiroxina. E a levotiroxina, ela vai superestimular o sistema nervoso central. Bem, se a paciente tem hipotireoidismo, está suplementando com hormônio da tireoide, com T3, com T4, a quantidade, a dose de hormônio tem que ser suficiente para a necessidade que essa paciente tem. Se eu estou administrando uma dose excessiva, essa dose excessiva pode estar estimulando de forma excessiva também o sistema nervoso central. Qual é o resultado que o paciente vai ter? Insônia. Não tem outra saída. Consequência é insônia. Qual é o manejo que deve ser feito aqui? Deve ser reavaliada a função da tireoide, como? Quantificando T3, T4, TSH para saber se fisiologicamente estão dentro dos valores normais. Para quê? Para ajustar a dose de levotiroxina se houver necessidade. Se a dose estiver muito alta, reduzir. Se a dose estiver muito baixa, aumentar. A levotiroxina pode ser a responsável pela insônia do paciente. O ajuste da dose pode ser necessário nesses casos. Outro ponto também, o paciente estava utilizando felodipino, um inibidor dos canais de cálcio. Então, os bloqueadores dos canais de cálcio também estão associados ao distúrbio do sono e deve ser reavaliado. De repente, substituir por um outro antihipertensivo, ou, se for o caso, até ajustar a dose também para causar menos influência na insônia. E o sexto ponto é avaliar quadros psiquiátricos, como, por exemplo, depressão, como, por exemplo, ansiedade. A T requer uma avaliação. Por quê? Porque pacientes que têm infarto do miocárdio e possuem insônia como sintoma importante, entre 33% a 88% deles, infelizmente, cursam com depressão. Então, vai ser importante avaliar a depressão para que não se trate apenas a insônia, mas sim a depressão. Então, vejam quantos pontos precisam ser reavaliados antes mesmo de estabelecer qual é o plano terapêutico. Se o paciente tem apneia do sono, tratar a dor dele, a UTI pode ter influenciado, a gente precisa esperar. Levotiroxina pode precisar ter a dose ajustada. Felodipino pode precisar ser substituído, ter a dose ajustada também, e avaliar se o paciente tem algum quadro depressivo ou ansioso para tratar esses quadros psiquiátricos também. E aí a gente tem causas potenciais. Potenciais não significa que esse paciente vai ter essas causas de insônia. Mas como o paciente ele tem uma insônia inicial, tem dificuldade para adormecer, como esse paciente tem insônia de manutenção, acorda muitas vezes à noite, como essa paciente tem dificuldade de manter o sono no final do sono, ou seja, insônia final, a gente precisa analisar quais são as causas que podem gerar esses tipos de insônia diferentes. Dificuldade para adormecer pode ser resultado de quê? De uso de medicamentos, como metilfenidato, como fluoxetina, como bupropiona, como esteroides, como beta-bloqueadores, que é um outro antihipertensivo. Então, se o paciente estiver fazendo uso de algum desses medicamentos, é preciso investigar isso na anamnese. Se o paciente estiver fazendo uso de algum desses medicamentos, claro, esses medicamentos precisam ser substituídos, precisa se pensar numa alternativa que cause menos estímulo para a insônia do paciente. Também, consumo de substâncias. Será que o paciente está consumindo cafeína, principalmente próximo do horário de dormir? Guaraná, álcool, tudo isso vai interferir no sono do paciente, principalmente na fase inicial, ao adormecer.
Doenças psiquiátricas, a gente já falou sobre depressão, ansiedade, transtorno bipolar e esquizofrenia também pode estar causando a insônia do paciente, principalmente insônia inicial. É preciso também fazer uma avaliação clínica desses casos. E outros problemas de saúde. Um deles o paciente já tem, dor crônica. Mas se o paciente tiver algum problema gastrointestinal, um refluxo, por exemplo, algum problema cardiopulmonar, uma asma, por exemplo, uma DPOC, tudo isso também vai interferir no curso da insônia do paciente, precisa ser manejado. Para insônia de manutenção, o que pode ser causa preponderante que precisa ser analisado? Primeiro, também doenças psiquiátricas, além da insônia inicial, a insônia de manutenção pode ser causada por uma depressão, ansiedade, transtorno bipolar ou uso de substâncias estimulatórias. Doenças respiratórias, a gente já viu a apneia do sono, que pode ser responsável, pode ser uma causa importante para a manutenção do sono, e síndrome respiratória aguda grave. Doenças cardíacas, o paciente teve infarto miocárdio. Será que ele não tem angina também? A insônia de manutenção pode ser por essa causa, uma insuficiência cardíaca, uma fibrilação atrial e problemas neurológicos como demência, como a doença de Parkinson, como a esclerose múltipla. Tudo isso também pode ser uma causa que está contribuindo para a insônia de manutenção do paciente. E aquela insônia final, despertar precoce, pode ser por causa da depressão, pode ser por causa de uma síndrome da fase adiantada do sono e, claro, pode ser por obrigações familiares do trabalho que obrigam ele a acordar mais cedo, e isso gerou uma alteração no relógio biológico do paciente. Caso clínico 2, vamos dar prosseguimento. A dor do paciente, claro, a gente já viu que várias causas potenciais. Então, esse paciente precisa ser avaliado em vários aspectos. A dor do paciente agora está sob controle. Então, se a dor está sob controle, ela deixa de ser uma causa potencial para a insônia. A dose de levotiroxina foi avaliada e é apropriada. Então, não é ela a causa da insônia. A presença de apneia do sono e também a influência do felodipino na insônia foram todos descartados. Também não são causas, deixam de ser causas potenciais. Quando foi feita uma avaliação psiquiátrica da paciente, descobriu-se que ela não tem nenhum distúrbio depressivo maior, mas foi observado um grau de ansiedade em virtude do infarto que ela teve. Então, a paciente tem vários aspectos que foram avaliados e aí nenhum deles estavam contribuindo para a insônia, mas o quadro psiquiátrico de ansiedade, sim, esse pode estar contribuindo, e ela continua a ter problemas para dormir, terá alta em aproximadamente 2 dias. Nesse período, ela precisa iniciar o tratamento dessa ansiedade. A equipe médica sugere um medicamento adjuvante com propriedades ansiolíticas, mas que também ajude no sono. Então, tem que ser um ansiolítico que, ao mesmo tempo, seja um sedativo. A pergunta é, qual hipnótico é melhor para ter, considerando suas características clínicas? E eu já entro aqui para perguntar para vocês. A gente já está no momento da aula que certamente você já tem noção, você já consegue avaliar se valeu ou não valeu a pena ter chegado até esse período, esse momento do vídeo. E aí, se você já avaliou, realmente esse vídeo me trouxe informações úteis, realmente essa aula ela foi importante para que eu pudesse entender outros aspectos que eu não entendia antes, eu já peço para você assinar o canal. São várias séries, essa série Aliviando é uma série que vai trazer vários aspectos de doenças importantes que você, como profissional da saúde, pode estar de frente para ela, pode precisar do conhecimento aqui adquirido para tratar algum paciente. Então já aproveita, já assina o canal. E se você acha que precisa dar um passo adiante, já está preparado para dar esse passo adiante, para aprender ainda mais,
para entrar para a comunidade posologia, para que possamos discutir alguns assuntos com a profundidade maior, aqui nós já temos um QR Code, onde você pode ir para a área de membros do canal. Lá você vai ter acesso a vídeos exclusivos. Lá você vai ter acesso também ao grupo do WhatsApp, onde você vai poder discutir vários aspectos da farmacologia comigo e com outros membros também. Voltando aqui para a nossa aula, para o nosso PowerPoint, a gente vai decidir qual é o melhor hipnótico para o paciente. Vejam só, o que é que a gente precisa considerar? O paciente tem ansiedade, então a gente precisa tratar essa ansiedade, precisa ter propriedades ansiolíticas, mas ele precisa ter propriedades sedativas também. E quando a gente olha para esse conjunto, a gente tem 3 opções aqui: Zolpidem, Zolpiclone, que a gente já viu na aula passada que eles são excelentes hipnóticos, precisam ser utilizados por um período curto de tempo, mas para insônia primária eles são excelentes. E a gente viu também o provável uso, o uso do diazepam, o uso potencial dos benzodiazepínicos, não exatamente o diazepam, mas dos benzodiazepínicos, que em algumas circunstâncias eles também podem ser utilizados para insônia primária. Para insônia secundária ou ansiedade, os benzodiazepínicos acabam sendo uma alternativa melhor do que os fármacos Z, por uma razão bem simples. Como eles têm uma afinidade maior por receptores que têm subunidade alfa-2, a gente tem vários receptores GABAérgicos. Tanto os fármacos Z como os benzodiazepínicos, eles se ligam nos receptores GABAérgicos, aumentam a ligação do GABA pelo seu receptor, aumentam a entrada de cloreto, promovendo uma hiperpolarização dos neurônios. Só que nós temos diversos tipos de receptores GABAérgicos. Cada um deles com uma composição de subunidades alfa, beta, gama diferente. Quando nós temos um fármaco com afinidade muito alta pelos receptores GABAérgicos, que tem a subunidade alfa-2, a gente tem uma propriedade de que aquele fármaco vai induzir o sono não REM. Ele vai promover a passagem da vigília para o sono não REM. E nós podemos ver aqui que os benzodiazepínicos têm uma afinidade maior por alfa-2 do que pelos fármacos Z. Então, o benzodiazepínico consegue induzir melhor a passagem da vigília para o sono não REM. Uma outra capacidade, uma outra propriedade é a ligação a alfa-1. Ligação alfa-1 significa o quê? Um efeito sedativo. Significa mudança de fase do sono. Nós podemos ver aqui que tanto os benzodiazepínicos como os fármacos Z têm afinidades diferentes. Mas nós podemos ver que até agora o que a gente analisou é o quê? A propriedade hipnótica do fármaco. Os benzodiazepínicos conseguem induzir melhor a passagem para o sono não REM, mas todos eles conseguem induzir a passagem de sono, a passagem para as fases diferentes do sono. Quando nós olhamos para capacidade de ligação aos receptores que têm subunidades alfa-2 e alfa-3, aí sim nós temos o pulo do gato. Efeito ansiolítico. Os benzodiazepínicos têm uma propriedade ansiolítica muito superior aos fármacos Z. Então, eles conseguem, na completude, ter a capacidade de induzir o sono e também de diminuir a ansiedade, que é o que o paciente precisa. Só que diante dos hipnóticos, um benzodiazepínico, foi talvez o hipnótico preferível nesse caso, porque tem um efeito ansiolítico, a gente pode pensar o seguinte: triazolam. Triazolam foi o benzodiazepínico utilizado no episódio anterior, porque o paciente tem insônia primária, uma insônia causada por jet lag. Uma das possibilidades seria utilizar o triazolam, porque ele tem um excelente tempo para início de ação. Olha o triazolam aqui, o tempo para início de ação, 15 minutinhos, no máximo meia hora. Então, entre 15 minutos e meia hora, o paciente que usa o triazolam, ele vai sair
da vigília para o sono, ou seja, isso se chama latência. Ele tem uma duração do efeito que não será suficiente para AT. Duração de efeito de 2 a 4 horas. É muito bom para induzir o sono, mas para manter o sono, já que a paciente tem dificuldade de adormecer, de manter e acorda muito cedo, e ela ainda por cima tem ansiedade, ou seja, o efeito não vai ser só durante 2 a 4 horas, ela precisa ter um efeito durante a noite, mas também durante o dia. Durante a noite para produzir o sono, durante o dia para diminuir a ansiedade da paciente. Então, triazolam, apesar de ser um benzodiazepínico muito bom para algumas condições, para esse caso, em virtude da sua duração do efeito e também porque pode causar insônia rebota, ou seja, o seu uso é por no máximo 10 dias, bem, o triazolam, nesse caso, ele vai estar descartado. Uma opção melhor seria o temazepam. Por quê? O temazepam ele tem um início de ação um pouco mais longo. Então, o temazepam é de 60 minutos a 120 minutos, então é entre 1 a 2 horas o início do efeito. Mas a paciente pode tomar ele pelo menos 1 hora antes de deitar. Quando ela deitar, o efeito já vai estar muito próximo de acontecer e ela vai dormir tranquilamente. Ele tem um tempo de ação não tão longo quanto o flurazepam. Veja só, flurazepam, o tempo de ação pode chegar até 30 dias. Ou melhor, 30 dias não, 30 horas. Pode chegar até 30 horas. É muito longo. O paciente vai ter uma sonolência diurna extrema. Para o temazepam, é entre 8 e 12 horas. O paciente vai conseguir dormir à noite muito bem e também vai ter um efeito ansiolítico, pelo menos em parte do dia. Então, ele vai ter esse efeito que é longo, mas não tão longo quanto o flurazepam. Vai cobrir o efeito da ansiólise diurna e também não produz metabólitos ativos. Dessa forma, não precisa do metabolismo hepático para exercer os seus efeitos. Muitos benzodiazepínicos têm o efeito da molécula direta, que foi administrada, e tem efeito também dos seus metabólitos. Não é o caso aqui, então ele não depende do metabolismo hepático do paciente. Então, no caso aí, o temazepam seria uma opção interessante para essa paciente, por ser sedativo e, ao mesmo tempo, ansiolítico. Bem, caso clínico 3. Mais um caso clínico para a gente avaliar o tratamento da insônia secundária. É de um homem, PH, ele tem 35 anos, ele foi hospitalizado por uma tentativa de suicídio, ele tem diagnóstico de transtorno depressivo maior, também tem histórico de abuso de substâncias, também tem histórico de dependência ao álcool, mas ele está sóbrio há pelo menos 2 anos. Os seus sintomas incluem perda de peso, humor deprimido, desesperança, perda de prazer, dificuldade de dormir. Olha a insônia secundária do paciente, secundária à depressão. Os seus medicamentos incluem a sertralina, 50 mg diariamente. Também inclui o lansoprazol, 30 mg diariamente. E inclui aqui também um multivitamínico, também administrado diariamente. Todos os medicamentos iniciaram há 5 dias apenas. Bem, 5 dias não dá para a gente avaliar esse efeito aqui, né? Antidepressivo da sertralina, pelo menos não por enquanto. Após a anamnese com pH, ele relatou que estava bem até 2 meses atrás. 3 meses após a interrupção da fluoxetina devido à insônia. Então, o paciente estava fazendo uso da fluoxetina, a fluoxetina estava causando insônia, ele parou. 3 meses depois que ele parou, ele começou a ter alguns problemas, principalmente relacionados à volta, né, dos sintomas da depressão. 2 semanas antes da admissão no hospital, ele voltou a consumir álcool, ele se embriagou e tudo isso terminou numa tentativa de suicídio. E a pergunta é sobre o plano terapêutico de pH, qual seria o melhor? Paciente que tem depressão, como a gente vai tratar a insônia da depressão? Primeiro, antes de falarmos sobre o tratamento, o plano terapêutico propriamente dito, a gente precisa resgatar a informação que eu falei no episódio número 2.
A serotonina é um neurotransmissor muito envolvido em alguns casos de depressão. Aqui a gente tem a síntese da serotonina. Então, pacientes que têm depressão, muitos deles têm diminuição da serotonina. Por isso que se utiliza a sertralina, por exemplo, que é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, aumenta a serotonina na fenda sináptica. Só que se nós acompanharmos essa via biosintética, a serotonina ela vai ser substrato para a síntese da melatonina. E nós vimos no episódio passado, e vimos também no episódio número 1 da série Aliviando a Insônia, que melatonina é o nosso hormônio que regula o sono. Quando a luz cai, a melatonina é produzida e ela regula todo o relógio biológico, toda mudança de fase. Só que se a serotonina está baixa, a gente vai esperar o quê, gente? Que a melatonina também esteja baixa. Pacientes que têm depressão e que têm insônia, essa é a razão principal. Então, se a gente aumenta serotonina, a gente aumenta melatonina. Olha a sertralina ali fazendo sentido, né, para o que a gente está pensando. Vamos olhar o que é essa diminuição de serotonina, diminuindo também como consequência a melatonina, pode trazer de impacto para o sono do paciente. Aqui nós temos duas imagens mostrando as fases do sono de uma pessoa que não tem depressão e aqui embaixo uma com depressão. Nós podemos observar o seguinte: primeiro, fase de vigília, o paciente está acordado. Vejam só, ele tem um pequeno momento aqui próximo das 2 horas onde ele despertou, aqui próximo das 3 também, pequenos despertares mais frequentes aqui por volta das 4 horas e por volta das 5h30 para 6 horas, que provavelmente deve ser o horário em que essa pessoa acorda, ela teve vários pequenos despertares e isso é absolutamente normal, porque daqui para frente o que o paciente vai ter principalmente é o que? Sono REM e sono superficial. Quando a gente observa o sono REM das 23 até meia-noite e pouquinho foi o tempo necessário para chegar o primeiro sono REM, que a gente sabe que o primeiro sono REM ele demora um pouco mais e que ele é curtinho. Depois mais um período para ele chegar no sono REM. Esse sono REM já vai ser mais longo. Depois um período para chegar ao sono REM também com um tamanho aproximadamente semelhante. E depois o final ele praticamente vai ter só sono REM. Olhando as fases. Fase 1 é a fase curtinha, não é? Fase 1 é a fase que ocorre, mas o período, o tempo em que a fase 1 permanece no sono, ela é curtinha. A fase 2, sim, essa fase aqui é a fase que é predominante no sono. Veja que esse paciente tem fase 2 desde o começo, fase 2 longa, fase 2 longa, fase 2 longa. Fase 2 é o sono superficial, ela vai ser longa do começo ao fim. A fase 3 do sono, o estágio 3 do sono, é o sono profundo. É o estágio onde o paciente tem uma restauração orgânica. Ela vai acontecer principalmente no início do sono, não é tão longa assim, mas ela vai acontecer principalmente no início do sono, porque a partir daqui o paciente vai ter praticamente só sono superficial e sono REM, porque, claro, vai chegar aqui, ele vai acordar, ele precisa estar no sono superficial e não no sono profundo para despertar com maior tranquilidade. Vamos analisar agora, pensando em tudo que a gente viu de uma pessoa sem depressão, que mudanças vão acontecer por causa da depressão. Primeira mudança, o paciente, aqui o acordado, ele estava dormindo, aqui não tem nada do amarelo, então a fase que ele vai ficar acordado é uma fase muito pequena, alguns minutos. Já o paciente com depressão, olha o tempo em que ele fica acordado. Isso só para iniciar o sono.
Olha quantos despertares noturnos, alguns bem curtinhos, mas outros mais longos. Aqui no final ele acordou muito cedo. Ele teve. Então, o paciente com depressão teve muita dificuldade de iniciar o sono, um despertar muito precoce e vários despertares intermediários na manutenção do sono muito prejudicada. Outro aspecto também. Estágio 2 do sono. É sono superficial, mas é uma transição do superficial para o profundo. Pouco tempo de fase 2. Comparado aqui, é a fase mais importante do sono, pelo menos a mais longa do sono, é o estágio 2. Para o paciente com depressão, olha o estágio 2 aqui. Aqui um pouco mais longo, mas aqui bem curtinho. Aqui um pouco mais longo, mas aqui bem curtinho e bem fragmentado também. Estágio 2 do sono, bem comprometido na depressão. Poucas vezes chega no estágio 3. Sono profundo, ó. Sono profundo a gente viu que ele acontece principalmente nos 2 primeiros ciclos do sono. O paciente com depressão só chegou ao estágio 3 no único momento lá para as 2 horas da manhã e nada mais, e foi pouquíssimo tempo. Esse paciente certamente ele vai acordar exausto, cansado, sem recuperação orgânica por causa do sono. Então nós podemos ver também que o sono REM tem menor latência e maior densidade. O que é que significa isso? O sono REM, ele tem um tempo para chegar no sono REM é menor, ou seja, a latência ela é menor, e ele acontece muito frequentemente. Veja que o sono REM, para chegar a um outro ciclo, ele leva de 90 a 120 minutos, que é o tempo de um ciclo completar. Aqui, entre um sono REM e outro, muitas vezes são minutos, ou seja, o paciente praticamente ele passa pela fase 1, 2 e 3 em pouquíssimo tempo e chega no sono REM. Fase 1, 2 e 3 e 4, chega no sono REM. Então, ele chega no sono REM muito frequentemente e ele tem muitas fases de sono REM, ou seja, muita densidade de sono REM durante a noite. Essas são as principais características de um paciente com depressão. E eu já pergunto a vocês imaginam que um paciente com depressão vai utilizar um antidepressivo? Esse antidepressivo vai precisar produzir sono, diminuir essa latência, aumentar o tempo de sono, isso aí é óbvio. Mas os melhores antidepressivos para paciente que tem insônia é o antidepressivo que vai resolver esses problemas que nós acabamos de ver. Do sono REM, das fases 1, estágio 2, estágio 3, todas essas mudanças que são proporcionadas pela doença, elas precisam ser resolvidas, precisam ser consertadas pelo antidepressivo. Vamos voltar aqui para a gente entender um pouco esses aspectos. Então, o paciente que tem depressão, ele tem um sono REM com reduzida latência. Olha só o tempo para chegar no sono REM no paciente com depressão e o tempo para chegar no sono REM em uma pessoa que não tem depressão. É muito menos tempo. Então, o paciente com depressão chega no sono REM muito rápido. E ela chega em outros sonos REMs também muito mais rápido. Então, essa é uma das características do paciente com depressão. E ele tem uma elevada duração do sono REM. Então, o sono REM é curtinho aqui, mas veja como ele é longo aqui. O sono REM ele é curtinho ainda aqui, veja como ele é mais longo aqui. O sono REM só começa a ficar mais longo no final da noite, mas ele permanece longo e fica ainda mais longo no final da noite. Então, o paciente com depressão tem uma predominância grande do sono REM. O paciente com depressão tem uma latência muito pequena para chegar no sono REM. E nós já vimos que ter sono REM demais vai comprometer as outras fases do sono. O paciente precisa chegar nas fases 1, 2, 3 e 4, porque cada uma delas tem sua função. Se ele nunca chega no sono profundo, ou se o sono profundo dele é muito curto, quem domina é o sono REM, quem predomina o sono REM, claro que ele vai ter um comprometimento. Então, o antidepressivo precisa ser pensado atuar dessa forma. Então, vamos analisar aqui algumas condições. Primeiro, os fármacos que são
tricíclicos, né? Os inibidores da recaptação de monoamínios, os tricíclicos de uma forma geral. Pensando na amitriptilina. O que a amitriptilina vai fazer? Aumenta o tempo do sono. Também não mexe na mudança de fase do sono. Diminui o percentual de sono REM e aumenta a latência do sono REM. Perfeito. Era isso que a gente queria. Então, a amitriptilina é ótimo para ser utilizado em pacientes que têm depressão e em pacientes que têm sintoma de insônia, porque ele resolve os problemas da insônia no paciente com depressão. Qual é o problema dos tricíclicos? É que eles causam muitas reações adversas por ligação inespecífica em outros receptores. Então, eles ficam geralmente em segundo plano por essa razão. A doxepina também é um tricíclico. Aumenta o tempo de sono, não mexe nas fases do sono, diminui o percentual do sono REM, aumenta a latência do sono REM. Perfeito. Semelhantemente, a amitriptilina, a doxepina traz um benefício. Quando a gente pensa nos outros tricíclicos, clomipramina aumenta o tempo do sono, mas aumenta as outras fases do sono. Então, isso não é ideal, né? E diminui o percentual do sono REM, que pode ser um complemento. A desipramina aumenta o tempo do sono, mas também mexe nas fases do sono, diminui o percentual do sono REM. E nortriptilina e imipramina não se tem informações sobre a resposta sobre o tempo de sono, nem sobre, principalmente a imipramina, sobre a mudança de fase. Então, para os tricíclicos, nós temos dois ok aí, amitriptilina e doxepina, que podem ser utilizados para tratamento da insônia em pacientes com depressão. Vamos analisar as outras classes. Os inibidores da recaptação de noradrenalina, maprotilina e viloxazina. Bem, maprotilina aumenta o tempo do sono. Não se sabe o que é que faz com as fases do sono e diminui o sono REM. Bem, maprotilina pode ser uma alternativa à insônia, não preenche todos os requisitos, mas pode ser uma alternativa por aumentar o tempo de sono e por diminuir o sono REM. Mas quando a gente pensa na viloxazina, claramente diminuir o tempo de sono não é uma alternativa. Inibidores da recaptação de noradrenalina e dopamina, bupropiona. Bem, não se sabe se ele mexe com o tempo de sono e ele aumenta o sono REM. O paciente com depressão, ele tem sono REM já aumentado. Então, a gente também vai descartar a bupropiona. Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, venlafaxina. Bem, diminuir o tempo de sono não é uma alternativa interessante para pacientes que têm insônia. Então, se o paciente tem depressão e um dos sintomas é insônia, evitar venlafaxina. Inibidores da monoaminoxidase. Claramente, eles também não são boas alternativas. Vamos para a próxima classe. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Aqui entra a sertralina também, não está aí, mas a gente vai falar sobre ela. Citalopram, não sei. Fluvoxamina, fluoxetina, paroxetina, todos eles fazem o quê? Diminuem o tempo de sono. Então, não são alternativas interessantes para o paciente que tem depressão e também tem insônia. Por isso, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina eles devem ser administrados durante o dia e não durante a noite, porque vai prejudicar ainda mais o sono do paciente. E no caso da sertralina, que é o que o paciente estava utilizando, de 15% a 30% dos pacientes que usam sertralina também têm insônia. E aí ele precisa rever esse tratamento, já que o paciente pode ter seu sono prejudicado pelo uso da sertralina. E quando nós olhamos para outros mecanismos, outros antidepressivos que têm outros mecanismos, como a trimipramina, aumenta o tempo do sono, não altera as fases do sono e também não altera o percentual do sono REM. A mirtazapina aumenta o tempo do sono, igualmente também não altera nem as fases nem o sono REM. E a trazodona aumenta as fases do sono e também não mexe
ou quando altera o sono REM, pode aumentar ou pode diminuir a depender do estudo que foi realizado. Então, para esses antidepressivos, trimipramina, mirtazapina e trazodona, apesar deles não preencherem completamente os requisitos com relação à alteração do sono REM, eles também são utilizados como antidepressivos que são sedativos, que induzem o sono, porque claramente eles mostram aqui, estudos mostram que eles aumentam o tempo de sono. Trazodona, por exemplo. A trazodona, o que ela faz? A trazodona ela inibe a recaptação de serotonina. Nós podemos ver aqui, inibição da recaptação de serotonina. Os níveis de serotonina vão aumentar na fenda sináptica. E o que é que a serotonina faz aumentar na fenda sináptica? Ele vai promover uma ligação em receptores GABAérgicos, estimulando os receptores GABAérgicos, aumentando a produção e a secreção de GABA, semelhantemente aos benzodiazepínicos. Então, ele vai promover a diminuição da recaptação de serotonina pré-sinapticamente. Pós-sinapticamente, é agonista parcial de receptores 5-HT1A, como nós podemos ver aqui, receptores 5-HT1A. Por isso, os seus efeitos como antidepressivo eles são mais rápidos. Então, a trazodona vai ter um efeito antidepressivo mais rápido do que outros antidepressivos que só inibem a recaptação, que também é um dos mecanismos da trazodona. O aumento da serotonina, como nós vimos, ativa neurônios GABAérgicos por meio desse receptor 5-HT2A e 5-HT7, melhorando o sono, que é o efeito sedativo, e a trazodona é normalmente usada em terapia dupla em virtude de sua baixa eficácia como antidepressivo. Então, se o paciente estava utilizando a sertralina, que induz a insônia, uma boa opção, já que a trazodona não é um antidepressivo muito forte, muito eficiente, uma boa opção é associar trazodona com sertralina, induz o sono, melhora os sintomas da depressão também. A trazodona ela tem os seus efeitos antidepressivos em uma dose diferente da dose hipnótica. No caso do paciente, se ele tem depressão e tem insônia, a dose é entre 150 e 600 miligramas, diferentemente do que nós vimos no episódio passado sobre a insônia primária, onde o paciente não tinha depressão. A insônia era a doença de base. Então, se a insônia é a doença de base, ele não precisa utilizar a trazodona em uma dose de 150 miligramas. Ele vai utilizar uma dose de 25 a 100 miligramas, que é suficiente, que vai bloquear receptores histaminérgicos, que nós vimos também que está relacionado com a vigília. Além da trazodona, o que mais pode ser utilizado como antidepressivo? Mirtazapina. Mirtazapina é antagonista de receptores 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3, H1 e alfa-2. 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3, melhor dizendo. Esses são os efeitos antidepressivos. A mirtazapina também bloqueia receptores alfa-1, bloqueia receptores alfa-2. Esses serão os efeitos sedativos. Então, a mirtazapina é um antidepressivo que, além de ter ações antidepressivas, também tem ações hipnóticas, ações sedativas. E como nós já vimos lá no começo, a doxepina também é um antidepressivo que tem ações hipnóticas. É antagonista de vários receptores, mas em dose hipnótica, antidepressiva, 150 a 300 miligramas. Para insônia secundária à depressão, é nessa dose que deve ser utilizado. E nessa dose, claro, vai ter ação antidepressiva inibindo a recaptação de serotonina, inibindo a recaptação de noradrenalina também, mas, como nós vimos, vai ter também ações em outros receptores inespecíficos, como receptores muscarínicos, receptores da noradrenalina alfa-1 e também receptores histaminérgicos. Esse sim é uma inespecificidade que foi buscada porque o paciente, ao bloquear a histamina, vai ter sua ação sedativa também. Na dose de 150 a 300 miligramas, a doxepina consegue se ligar em todos esses alvos.
Mas se eu quero só uma ação hipnótica, insônia primária, essa dose ela não precisa ser tão alta, de 1 a 6 miligramas, preserva apenas a ação hipnótica por bloquear H1, por bloquear histamina. E o álcool? Pessoas que fazem o consumo de álcool, né? A ideia que a gente tem é que quem ingere, quem usou o álcool vai ter aquele sensação de que o sono é mais rápido, que o sono é mais iminente. Ou seja, será que é uma percepção mais de quantidade? Ou será que a qualidade do sono ela realmente é melhor? Vamos dar uma analisada aqui no gráfico. No gráfico nós temos o seguinte. Nós temos uma linha da pessoa que não ingeriu álcool e uma linha laranja de alguém que foi monitorado o sono, esse sono foi influenciado pelo álcool. O que é que a gente observa aqui? Primeiro, o álcool reduz o tempo para adormecer. O álcool diminui a latência do sono. Por isso que a sensação que nós temos é, eu ingeri álcool, eu começo a ter uma certa sonolência, quase que natural. Durmo muito mais rápido. E de fato isso acontece. Quando nós olhamos aqui o tempo para adormecer, adormecer significa o quê? Significa que ele saiu da vigília e chegou aqui pelo menos no estágio 1. Então nós temos aqui realmente uma variação de tempo entre quem ingeriu álcool, chegou nesse estágio 1 mais rapidamente do que alguém que não ingeriu álcool. Então o álcool reduziu o tempo para adormecer. Outro aspecto também é que o álcool também aumenta o estágio 4. A pessoa que fez uso do álcool, ela passou muito mais tempo no sono profundo do que o tempo de alguém que não estava sob influência do álcool. Isso acontece pelo menos na primeira metade da noite. Aqui também aconteceu. O tempo que passou no estágio 4 que foi menor de quem não ingeriu álcool. Primeira metade da noite. O álcool também suprime o sono REM na primeira metade da noite. Então, sono REM, quem não ingeriu, sono REM, quem estava influenciado pelo álcool. Sono REM, quem não ingeriu álcool, e cadê o sono REM de quem ingeriu álcool? Suprimiu. Depois ele reapareceu aqui, inclusive com uma quantidade maior de sono REM. Então, houve uma supressão do sono REM na primeira metade da noite. O álcool aumenta a vigília e a quantidade de sono REM na segunda metade da noite. Então, na segunda metade da noite, o que é que vai acontecer? Tem mais sono REM e tem também mais vigília. Então, as pessoas que ingeriram álcool têm uma tendência a despertar mais, porque depois que o álcool, que é depressor do sistema nervoso central, foi metabolizado, essa primeira metade aqui é justamente o período em que o álcool está sendo metabolizado. Então, aqui de fato há uma influência do álcool. Depois que o álcool é metabolizado, veja que houve um certo rebote de sono REM. Em rebote do sono REM, nós já vimos o que acontece. O paciente completa todo o tempo de sono com sono REM, mas as outras fases elas são comprometidas. E o álcool altera o ciclo circadiano, podendo deixar a pessoa sonolenta durante o dia. Se ela alterou o relógio biológico, ela vai ter um sono relativamente bom durante a primeira metade, um sono relativamente ruim durante a segunda metade. Essa mudança no ciclo circadiano pode ter influência diurna também. Então, essa é a principal influência que o álcool traz para o sono. E analisando o algoritmo. Analisando o algoritmo, nós vimos no episódio passado a insônia primária. Insônia primária, a primeira abordagem é uma abordagem não farmacológica, como por exemplo higiene do sono, não ingerir bebidas que são estimulantes, colocar um ambiente tranquilo, um ambiente escuro, temperatura adequada, tudo isso é higiene do sono, evitar telas, evitar luz. Também monitorar a restrição do sono, ou seja, muitas horas sem sono e depois tentar recuperar isso em pouco tempo. Controlar o estímulo, principalmente de telas, a terapia cognitiva, relaxamento, também técnicas de relaxamento, meditação, tudo isso é uma abordagem não farmacológica. Mas é claro que alguns pacientes
podem precisar de uma abordagem farmacológica, e a gente tem os indutores do sono para insônia primária, tratamento de no máximo 4 semanas, com os indutores inicialmente não benzodiazepínicos, zolpidem, zoleplon e zopiclona. Se o paciente, mesmo assim, não conseguir melhorar o sono, os benzodiazepínicos de curta ação são uma alternativa, e nós temos aí midazolam, alprazolam, flunitrazepam e lorazepam, e é de curta ação por quê? Porque o paciente que tem insônia primária, ele não precisa ter uma ação sedativa durante o dia. A ação sedativa tem que ser durante a noite. Preferencialmente que ele tenha ali de 6, 7 horas mais ou menos de tempo meia-vida. Se ele tem muito menos que isso e o paciente tem uma insônia primária de manutenção, ele pode acordar também à noite. Mas se o paciente ele tem uma insônia secundária, a gente precisa investigar o uso de substâncias psicoativas, condições clínicas que possam estar gerando uma dor, como a gente viu, por exemplo, ou um infarto, ou qualquer outra condição que possa estar gerando essa insônia do paciente, e medicamentos que também podem causar insônia, como a gente viu nessa aula. Avaliou isso? Nada disso é causa da insônia. É uma ansiedade? Vai ser necessário investigar qual o tipo de ansiedade, porque a ansiedade vai ser tratada. A ansiedade é a doença de base da insônia. Então, geralmente se trata com inibidores seletivos da recaptação de serotonina ou antidepressivos tricíclicos. E se houver necessidade, principalmente para transtorno do pânico, por exemplo, utilizar um benzodiazepínico de longa ação, como por exemplo o clonazepam. Sedativo, diminui a ansiedade, ansiolítico durante a noite e durante o dia também. E se houver necessidade, associar isso com o indutor do sono por no máximo 4 semanas. E essa é a mesma estratégia para os transtornos de humor. A depressão e também o transtorno de humor bipolar, com antidepressivos, que é selecionado, que é utilizado antidepressivos que sejam sedativos, como a mirtazapina, como a doxepina, por exemplo. Para os transtornos bipolares, estabilizador do humor, que pode, se houver necessidade, utilizar também o indutor do sono por até 4 semanas. E se o paciente tem uma insônia causada por uma psicose, também tratamento com um antipsicótico que pode ou não estar associado com benzodiazepínico ou com o indutor do sono também. E aí vamos analisar que alterações na arquitetura do sono podem ser produzidas pelos hipnóticos. Estamos vendo aqui uma tabela com vários fármacos hipnóticos. E aqui nós temos a latência do sono, ou seja, o tempo necessário para que o paciente deite e durma, os efeitos sobre as fases do sono, estágio 1, estágio 2, estágio 3, os efeitos sobre o sono REM e também o efeito sobre o tempo de sono. E claro, qual é o grau de dependência que esses hipnóticos causam. Uma das propriedades que nós temos aqui, a gente precisa que todos eles, ou a grande maioria deles, atinjam, que é o quê? É diminuir a latência do sono. A gente quer que o paciente durma mais rapidamente possível. E veja que a grande maioria, com exceção de trazodona, que não muda a latência do sono, com exceção da gabapentina, que também não altera a latência do sono, e a mirtazapina, que não altera a latência do sono, todos os outros diminuem a latência do sono. Mas não necessariamente isso é o único parâmetro. Por exemplo, estágio 1, 2 e 3. Idealmente, esses estágios não deveriam ser alterados, porque alterar esses estágios significa alterar a arquitetura do sono. É o que acontece, por exemplo, com o benzodiazepínico. O que ele faz? Ele diminui o estágio 1, ele diminui o estágio 3 de sono profundo, ele diminui o sono REM, e tudo isso vai para onde? Para o estágio 2. Sono superficial. Então, os benzodiazepínicos diminuem todos os estágios para compensar isso em sono superficial. E a gente sabe que sono superficial, ele não é sono restaurador. O outro problema é o quê? Alta capacidade de causar dependência. Os benzodiazepínicos têm alta capacidade de causar dependência. Quando olhamos para os fármacos Z,
Bem, os fármacos Z eles já melhoram porque eles não causam nenhuma alteração no estágio 1, eles não causam nenhuma alteração no estágio 3, eles não causam nenhuma alteração no sono REM e eles aumentam o estágio 2, por quê? Porque eles aumentam o tempo do sono. O aumento do tempo do sono vai ser influenciado pelo aumento do estágio 2, sem necessariamente diminuir nenhum outro estágio. O problema dos fármacos Z é que eles apresentam uma moderada capacidade de dependência. Não é alta, mas é uma capacidade moderada. Quando nós olhamos para os outros hipnóticos, por exemplo, a doxepina, que é um hipnótico tricíclico, é um antidepressivo tricíclico, como nós vimos, ele diminui a latência do sono, ele não altera o estágio 1, ele não altera o estágio 3, ele não altera o sono REM, ele aumenta o tempo do sono e esse tempo do sono ele vai todo para o estágio 2. E a vantagem é baixa capacidade de dependência. O problema da doxepina é que ele causa efeitos muscarínicos, noradrenérgicos, a depender do paciente, principalmente pacientes idosos, eles podem tolerar pouco essas reações adversas. Mas a doxepina parece ser um fármaco com um bom perfil, assim como o fármaco Z também. Os outros fármacos que nós vimos anteriormente, como a trazodona, como a mirtazapina, nós podemos observar que, apesar de nós não termos alteração da latência do sono, mas nós podemos observar que, no caso da trazodona, ele não altera o estágio 1, pode em alguns casos diminuir, mas no geral ele não altera, nem altera o estágio 2, nem altera o estágio 3, nem altera o sono REM. Então, de uma forma geral, o que nós podemos observar é o seguinte, analisando essa tabela, é que o tratamento que produz menor alteração na arquitetura do sono, ele seria o tratamento mais apropriado para tratar a insônia. E desses fármacos, nós observamos que os fármacos Z e a doxepina, que nós analisamos, apresentam esse perfil, além disso, a própria melatonina também. Qual é a limitação da melatonina? É que a melatonina ela é utilizada principalmente para regular o relógio biológico. Então, não é qualquer tipo de insônia que pode ser útil a melatonina. Então, os fármacos são utilizados mais para insônia primária. A doxepina é utilizada mais para insônia secundária causada por uma depressão ou até causada por ansiedade. E a melatonina quando há alteração do próprio relógio biológico. Então, para finalizarmos a nossa aula, a frase de hoje: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Essa é uma frase que foi atribuída a Charles Darwin. Então, se você gostou dessa aula, se você chegou até aqui, se você se sente grato por essa aula, eu te peço que você faça o print dessa tela, publique nas redes sociais, me marca para mim saber que você conseguiu chegar aqui, que você foi grato, que você entendeu o esforço que foi feito para trazer esse conteúdo para você e que você agradece por ter feito isso. Coloca nas redes sociais que eu saberei que você chegou até o final dessa aula. E claro, se você se interessou por essa aula, quer ter esse PowerPoint para você, todos eles estão armazenados na plataforma. Você pode ter acesso à plataforma por esse QR Code. Lá você vai encontrar não apenas esse PowerPoint, que você vai poder utilizar para palestras, aulas, para você estudar mesmo. E vai encontrar não só esse PowerPoint, todos os PowerPoints da série Aliviando. E se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu vou adorar saber quais são os comentários que você vai colocar, dúvidas, sugestões. Vou ler todos eles. Aqueles mais criativos, eu vou fazer um vídeo curto e vou publicar nas minhas redes sociais em resposta à sua dúvida. Mais uma vez, eu queria agradecer a vocês por ter chegado até o final dessa aula. E não percam, a próxima aula iniciaremos uma nova série. Fique de olho e até a próxima aula.